Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso Proporcast. Nesse espaço nós vamos desmistificar muitas coisas relacionadas à saúde, com a presença de médicos renomados e vamos ajudar a você ter ferramentas para você ser o protagonista na sua jornada de saúde. E para esse primeiro episódio nós vamos falar sobre um tema muito importante. Sabe aquela sensação de que você tem um capacete na sua cabeça e não consegue fazer nada? Isso acontece com quem tem enxaqueca. E o pior é que muita gente fala que é só uma dor de cabeça. Para falar sobre isso e acabar com esses mitos, nós temos como convidada a doutora Paula Dickmann, neurologista pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e médica do Ambulatório de Autismo e TDAH da mesma instituição. Paula, muito obrigada pela sua presença. Ju, eu que agradeço o convite, é um prazer participar aí abrindo esse primeiro episódio. Eu espero que eu possa contribuir um pouco com algumas dicas para vocês, né, e muitos conceitos, porque além de ser neurologista, eu sofro muito com essa condição, tenho muita crise de enxaqueca, então acho que a gente vai trocar bastante informação aqui. Nada melhor que conversar com quem sabe sobre o tema e quem passa por isso, né? Verdade, Paula, Ju. para começar, o que é enxaqueca? Então, Ju, eu gosto sempre de começar pontuando para os pacientes que enxaqueca não é só uma dor de cabeça, assim como você falou, né? Então, enxaqueca é uma doença, assim como a gente tem pressão alta, diabetes, asma, enxaqueca é uma doença, tá? Uma doença crônica, de curso crônico, então quer dizer, ela dura muito tempo, muitas vezes a vida toda, e extremamente incapacitante. Então, se a gente for pensar nas doenças, ela é a segunda doença do mundo que causa mais incapacidade. Então, a gente pensa assim, é só uma dor de cabeça, por que você vai faltar ao trabalho? Mas quando a gente vê, é uma doença que não mata, mas causa grande incapacidade. Tá? Então, enxaqueca é uma doença crônica, com base genética forte. Então, quando a gente vê um paciente com enxaqueca, muitas vezes ele tem um histórico familiar positivo, tá? Nossa, é muito interessante esse dado que você falou, do potencial de incapacitação que a enxaqueca tem. E a gente sabe que é muito comum isso mesmo, as pessoas falarem é só uma dor de cabeça, é frescura. Então, assim, isso é muito importante para a gente poder tentar se colocar na posição da pessoa que passa por essa situação, Exatamente. né? Então, Ju, assim, é muito comum os pacientes virem com extremo sofrimento, né? E verem que nem onde eles trabalham, o ambiente, né, de trabalho, nem os familiares entendem o grau de sofrimento e de incapacidade. Quando a gente vai ver, enxaqueca é uma das doenças que causa mais absenteísmo no trabalho. O que é absenteísmo? É não ir, né? E uma das doenças que causa mais presenteísmo. O que é o presenteísmo? Eu estou lá, mas eu estou só de corpo presente. É só a alma que está lá, o corpo, né? A alma já foi, porque imagine você viver com uma dor. Porque falando de novo que é enxaqueca, por definição, é uma dor de muito forte intensidade. E muitas pessoas elas acabam comparando com as dores de cabeça que elas têm no dia a dia. Né? Então, eu bebi um pouquinho mais, eu fiquei sem comer, tive uma dor de cabeça leve, e você compara com a enxaqueca, quando a enxaqueca é algo muito mais complexo. Certo. E a enxaqueca, como é que é a frequência na população? É igual em homem, em mulher? Me explica um pouquinho sobre isso. A enxaqueca ela é muito mais prevalente em mulher, tá? Então, a gente tem uma prevalência mundial aí de 15% da população, o que é muita, a prevalência é muito alta, por isso que a gente tem que estudar e tem que cuidar dessa população. E ela é muito mais prevalente em mulheres, né? Então, a cada 3 mulheres, a gente tem mais ou menos um homem. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma base hormonal muito forte. Então, as alterações hormonais femininas são muito responsáveis por algumas crises de enxaqueca. Perfeito. E ela pode acontecer em qualquer fase da vida ou tem algum período que é mais predisposto a ter enxaqueca? Então, tem crianças que já têm enxaqueca, tá, gente? Por isso, quando eu falo que é super importante a gente ver histórico familiar, por exemplo, o meu filho começou a ter crise de enxaqueca com 6 anos. Nossa, né? Então, quando você tem um diagnóstico de enxaqueca na vida adulta, tem que ficar de olho nas crianças, né? Mas, assim, em mulheres cuja prevalência é muito maior, é muito comum estar associada à menarca, que é a primeira menstruação da menina, né? Então, começam as variações hormonais, começam as primeiras crises, tá? Então, menarca
enxaqueca começam as crises, as mulheres no período perimenstrual, elas costumam ter mais crises também. A gestação já é um período que a mulher costuma ter menos crise, né? E quando você entra em menopausa, a perimenopausa você pode piorar, mas na menopausa, quando cessam as menstruações, a grande maioria das mulheres também costuma melhorar. Então, a gente vê muito este trajeto, né? Essa trajetória da enxaqueca na mulher. Certo, então tem uma linha do tempo da enxaqueca. E em relação aos sintomas, todo mundo que tem enxaqueca é igual? Quais são as famosas fases da enxaqueca? Então, Ju, isso é outra coisa também que eu adoro explicar para os pacientes, né? Então, quando a gente fala que enxaqueca não é só dor de cabeça, é contando um pouquinho dessas fases para vocês. Então, você tem enxaqueca, você tem essa doença. Quando você vai ter a dor, tá? Você tem uma ativação numa região do seu cérebro que chama tronco cerebral. Quando você tem essa ativação, você já tem a primeira fase dessa dor, que são os sintomas prodrômicos. Esses sintomas, eles podem acontecer de horas até 2 dias antes de iniciar a dor propriamente dita. E o que são esses sintomas? Fadiga, rigidez muscular, vontade de fazer xixi, diminuição da concentração. Algumas pessoas têm cravings específicos, por exemplo, de chocolate, que depois a gente pode até abordar, outros tipos de alimento. Né? Muitas pessoas até confundem, será que é gatilho essa dor cervical que eu tô tendo? Muitas vezes já é um pródromo da própria enxaqueca. E muitas vezes esses pródromos, né, esses sintomas, eles também são extremamente incapacitantes. Porque imagine você que se você tiver muitas crises no mês, várias vezes você vai estar em pródromo. Por exemplo, com falta de concentração, com sensação de fadiga, tá? Então, essa seria a primeira fase. A gente tem a segunda fase, que seria a aura. A aura não são todos os pacientes que têm. 1/3 dos pacientes tem aura. O que é a aura? É um fenômeno complexo, na maioria das vezes, nos pacientes com enxaqueca visual. Então, tem pessoas que veem pontinhos brilhantes, tem outros que veem pontinhos pretos, tem pessoas que ficam com a visão turva, pessoas que perdem uma parte da visão, né? E, geralmente, isso antecede 1 hora da dor. Tá? Então, 1/3 dos pacientes. Aí a gente tem a terceira fase, que é a dor propriamente dita. A dor da enxaqueca. E como é que é a dor da enxaqueca? Primeiramente, é uma dor intensa, tá? Ela não é fraca nenhuma dela, é de moderada para forte, muito forte, tá? Ela é uma dor geralmente unilateral. Por que eu falo geralmente? Porque não é que se o paciente tiver uma dor bilateral, ele não tem enxaqueca. Então, geralmente, ela é unilateral. Ela tem um caráter pulsátil na maioria das vezes. Ela tem fotofobia e fonofobia. O que isso quer dizer? A luz incomoda, o barulho incomoda, a osmofobia, o cheiro incomoda, né? Ela piora com a atividade física, pode existir náuseas e vômitos, né? Então, é aquela coisa bem clássica da gente imaginar um enxaquecoso num quarto escuro, né? Com uma toalhinha gelada e sai todo mundo de perto, porque o barulho incomoda muito. Essa é a dor típica da enxaqueca. E aí a gente tem a última fase, que é a resolução, é o período pós-drômico. Então, imagine que você tomou remédio, a dor passou e você ainda se encontra com fadiga, rigidez de nuca e principalmente diminuição de concentração. A gente chama da ressaca da enxaqueca. E por isso que a gente tem que tratar, Ju, porque imagine uma pessoa como eu, que tenho muita, quando você tem 2 crises por semana, porque não é só dor. Se você tá 2 dias antes, você já tem sintomas prodrômicos, aqueles sintomas que eu te falei. E aí, depois da crise, você tem ainda a ressaca, a verdade é que você tá todos os dias com algum grau de incapacidade dessa enxaqueca. Não, isso acaba, não tem como viver normalmente. Exatamente, acaba a sua qualidade de vida, dessa, né? Porque é uma dor crônica. Não à toa, a gente tem muitas comorbidades psiquiátricas junto, né? Porque você acaba tornando um ciclo um pouco vicioso. Então, a gente tem essa relação muito importante, né? De doenças psiquiátricas, então, ansiedade, depressão. E aí você tem a enxaqueca e aí você ter dor crônica também, você fica deprimido, ansioso, porque imagine, todo dia você acaba ficando com muito medo daquilo acontecer com você, né? Eu vou marcar alguma coisa pra sair? Não, eu vou ter dor de cabeça. Eu vou sair com os amigos? Não, eu vou ter dor de cabeça. Então, assim, você vive com o medo. A gente tem até um nome pra isso, chama cefalgiofobia. É a fobia de ter dor de cabeça. E aí, olha que interessante, muitas vezes os pacientes acabam abusando de analgésico, que a gente pode até conversar sobre isso, por causa disso, né? Porque, assim, é o medo, você já sabe como vai ser incapacitante aquilo. Então, você acaba tomando remédio muito cedo. E aí você acaba usando todo dia. Todo dia. Então, juntando esse tempo todo, quanto tempo pode durar uma crise de enxaqueca, contando desde os sintomas que antecedem a crise e os sintomas que sucedem?
Olha, Ju, se a gente for pensar que pode ser 2 dias antes, a dor de cabeça, a enxaqueca propriamente dita, né, a dor de cabeça pode durar até 72 horas e tem um período pós-drômico, pode ser 4, 5 dias. Mas quando a gente pensa na enxaqueca per se, na dor de cabeça, né, a dor de cabeça ela dura de 4 a 72 horas se não tratada, tá? Mais do que 72 horas a gente chama de estado de mal migranoso ou estado de mal enxaquecoso, né, que aí merece uma intervenção geralmente mais intensa em ambiente hospitalar. Não, é muito pesado, né? É. E você falou um ponto bem interessante, que existem aspectos aí da saúde mental e o paciente com enxaqueca, por conta desses sintomas, ele fica muito estigmatizado. Então, tem, o garoto enxaqueca. Então, estigmatizou uma situação de extremo sofrimento para quem é portador da condição, Exatamente, né? Ju, e é como eu te falo, né, eu passo por isso, né, então demorou, assim, pro meu esposo, que já é médico, ele percebeu quanto aquilo me incapacitava, porque quem não vive, né, você pode imaginar, mas se você nunca teve uma dor de cabeça tão incapacitante, você pensa, você compara com a sua dor de cabeça, você fala, por que você não toma um analgésico simples, né, e não melhora, né? Então, assim, fica muito complicado se a gente não educa todo mundo e não faz essa psicoeducação do quão intenso é o sofrimento das pessoas que vivem com enxaqueca sem tratamento, porque isso que é importante falar para vocês, gente, existe tratamento, existe modificação desse curso da doença. Então, fala pra gente um pouco mais sobre o tratamento da enxaqueca. Ju, o tratamento da enxaqueca, ele é baseado em 2 frentes, né? Então, a gente tem a frente da tratamento abortivo, que é o tratamento que você faz na hora da dor. Então, quando você inicia aqueles sintomas que a gente conversou aqui, você pode tomar, por exemplo, analgésico simples, né? Quando a gente fala de dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios, né? Ibuprofeno, cetoprofeno, né? Existem as medicações específicas para enxaqueca, né? Que são os triptanos, né? Que tem o sumatriptano, naratriptano, L-triptano, vários tipos de triptanos. Então, tem os Gepans agora que ainda não chegaram ao Brasil, tá? Então, medicação abortiva, a hora da crise. E a gente tem a medicação profilática. O que é medicação profilática, gente? Como a gente já falou que essa dor de cabeça da enxaqueca é uma doença, são medicações que você toma diariamente para evitar de ter muitas crises, tá? Essas medicações, elas pertencem a diversas classes, eu acho que não vale a pena a gente falar de cada uma aqui, mas eu acho que é muito importante a gente alertar o público leigo, né, de quando procurar ajuda, né? Então, quando eu tenho, eventualmente, eu tenho uma enxaqueca perimenstrual, tenho 2 vezes por mês, beleza, eu acho que nem sempre você precisa buscar ajuda especializada, né? Mas tem um grande lema que até a Sociedade Brasileira de Cefaleia lançou ano passado, que é assim, quando você tem 3 é demais. Então, se você está tendo mais de 3 ou 4 crises no mês, está na hora de você procurar ajuda. Né? Por quê? Porque o colega médico, o neurologista, ele vai avaliar a necessidade de você colocar essa medicação profilática para evitar de ter as crises. Você não precisa sofrer. A gente tem um monte de medicação via oral, né? E recentemente, a partir de 2018, lançou nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil, as medicações novas que são injetáveis, né, que são anticorpos, são os anti-CGRPs, que aí revolucionaram o tratamento da enxaqueca e tem devolvido muito a qualidade de vida para grande quantidade de pessoas. Nossa, então é interessante, né? Existe várias etapas do tratamento, tem uma luz no fim do túnel, porque tem o tratamento profilático para evitar as crises. E você comentou que tem anticorpos. É porque a enxaqueca é genética? Não, não é porque, assim, como eu já falei, a enxaqueca ela tem um cunho genético muito importante, né? Mas o que a gente sabe hoje? A gente sabe que existe um peptídeo específico que está aumentado em quem tem enxaqueca na hora da dor. Então, o que a indústria farmacêutica, né, e a ciência fez? Então, descobriu-se que esse CGRP, que é esse peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, está aumentado. Então, o que se fez? Fez alguma coisa que se ligasse e bloqueasse esse peptídeo, né? E dessa maneira diminuindo a frequência das dores. Certo. E a dor da enxaqueca é muito comum, né? Todo mundo coloca no mesmo balaio dor de cabeça. Qual que é a diferença de enxaqueca para cefaleia tipo tensão?
Então, é muito comum que os pacientes que têm enxaqueca tenham vários outros tipos de dor, né? Então, não é incomum um paciente chega e ele fala, nesse dia eu tenho essa dor forte, nesse outro dia eu tenho essa dor fraca, e nesse outro dia eu tenho essa dor que me dá uma pontada em 2 segundos. É muito comum, tá, Ju? A diferença da enxaqueca para dor do tipo tensional, então você sempre precisa fazer uma anamnese bem estruturada no paciente, ver exatamente todas essas características que a gente está conversando aqui, né? Não dá para em 1 minuto a gente saber qual que é, né? Mas geralmente a dor do tipo tensional é uma dor de fraca para moderada intensidade. Geralmente o paciente não tem fotofobia e fonofobia, que é essa sensação, né, de agonia com a luz, com som, com cheiro. Geralmente ele não tem náuseas. Geralmente é uma dor que o paciente consegue continuar produzindo e trabalhando, né? Então, é uma dor que tem menos impacto, né? Tem menos impacto agudo, mas, obviamente, se o paciente tem uma cefaleia do tensional tipo crônica também, ele é um paciente que começa a abusar, e aí ele começa a cronificar a dor, assim como a enxaqueca também pode ser crônica, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente falar. Um alerta super importante, gente, porque que é importante, quando vocês começam a ter muitas crises, buscar um colega para avaliação. Porque se você começa a usar muito analgésico, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente vai na farmácia e tem um monte de analgésico, anti-inflamatório, tem aqueles que, assim, é como se fosse um tabletzinho ali, né? Um tabletezinho ali que tem 4, que parecem 4 ml, eu nem vou falar o nome. Então você já começa a tomar de 4. Então não é incomum os pacientes chegarem usando muito analgésico, muito analgésico. E o que acontece? Acontece como se fosse, é um fenômeno que a gente chama de sensibilização central. É como se o nosso cérebro não respondesse mais esse analgésico e ele amplia o sinal de dor. Então, os pacientes, eles ficam com cada vez mais dor e respondem cada vez menos ao analgésico. E o tratamento aí é diminuir o uso e o abuso de analgésicos, tanto analgésicos simples, quanto os triptanos, quanto os anti-inflamatórios. Mas aí você me fala, tá bom, e aí ficou com dor? Não. É aí que entra a medicação profilática. Aquela que você usa para evitar e diminuir o número de crises no mês. Não, porque deve ser muito difícil, né, você falar para uma pessoa que sente dor o tempo inteiro, falar, olha, você não vai mais tomar esse remédio para dor. Tem todo o envoltório que isso está associado, né? Então, é interessante as pessoas terem esse tipo de informação que tem caminhos para contornar esse uso excessivo de medicação, mas de uma forma que você tenha controle da sua condição. Exatamente. Até quando os pacientes me falam, mas o que eu vou fazer, Paula? Eu falei, olha, eu te entendo plenamente, né? Porque tudo no papel é muito bonito, mas a vida continua. Então, você foi no médico, olha, para de usar o analgésico. No dia seguinte, você ainda vai continuar com dor. E no outro também, você tem que trabalhar. Muitas vezes você tem que ser mulher ou marido e esposa e cuida de casa e cuida de filho, e não sei o quê. E não dá. Mas o importante é ter um médico para chamar de seu. O médico que vai estar ao seu lado. Olha, então, muitas vezes na transição, a gente faz alguns tipos de medicação, né, que a gente chama de medicação de ponte, que é quando o paciente usa muito os analgésicos, ele começa a medicação profilática, por exemplo, você vai começar a injeção não vai fazer efeito de um dia para o outro. E aí, nesse período, você faz o quê? Você para e morre de dor todos os dias? Não, tem coisas que a gente faz nesse intervalo, né? Então, por exemplo, em enxaqueca crônica também está aprovada a toxina botulínica, são coisas que a gente pode fazer bloqueio de nervo, então tem muita coisa, né, para ajudar o paciente. Outra coisa super importante também, Ju, dentro da enxaqueca é a psicoeducação, né? Primeiro explicar para o paciente quais são as fases da dor, o que ele pode fazer em cada fase, né? E uma coisa muito, muito, muito importante em quem tem enxaqueca é modificação de estilo de vida. Né? Então, eu tinha um professor de cefaliatria na neurologia que ele falava, o cérebro do enxaquecoso é um cérebro chato. E não tem jeito, a gente nasceu com essa genética, né? Ele não tolera muito mudança de rotina. Obviamente, a gente trata para que o paciente tenha a vida mais normal possível, né? Mas quanto mais regras e mais rotinas ele tiver, menos crise ele vai ter, provavelmente, né? É muito ruim esse negócio da gente jogar as culpas de gatilhos no paciente. Porque imagina, a gente já vive com dor crônica, já vive muito limitado. Eu acho muito injusto chegar para o paciente e falar, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Então, provavelmente, quando você estiver bem tratado, você vai poder fazer muitas coisas, né? Mas quanto mais regrado, e até porque tudo na medicina, a gente sabe que se beneficia muito com mudança de estilo de vida, né? Então, tem que dormir direito, né? E é nem dormir pouco, nem dormir muito, porque dormir muito também causa enxaqueca, né? Tem que ficar muito tempo sem comer. Esses são gatilhos. Quais são aí os principais gatilhos que as pessoas têm que estar atentas? Então,
novamente falando, né, de gatilho, sempre lembrando que a gente não tá culpando o paciente com enxaqueca, né, são coisas que a gente tenta evitar, né, mas se você estiver bem tratado, provavelmente você não vai ter tanta crise, mas jejum prolongado, então enxaquecoso é aquele que geralmente merece sempre ter um lanchinho saudável do lado, né, então, por exemplo, ficar exposto muito tempo ao sol, sem nenhum tipo de proteção, dormir muito ou dormir pouco, né, então você faz privação do sono, pode ter enxaqueca, mas você dormir muito também pode ter enxaqueca. Outro gatilho, que é uma coisa que a gente tem que perguntar ao paciente, é o uso da cafeína, né? A cafeína, ela não é vilã, não tem problema tomar café, né? A gente estabelece aí uns 3 cafezinhos por dia, expressos, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a retirada abrupta da cafeína. Então, aquele paciente que toma de segunda a sexta, a gente tá no escritório e aí tem lá, né? Tá lá e a gente fica o dia inteiro na garrafa, chega fim de semana, eu não sei fazer café, eu não vou tomar. Então, é um gatilho. Então, ele tem o que? Abstinência da cafeína? É como se fosse isso, é como se fosse isso. A gente pudesse falar de maneira mais simples, né? Então, se você toma todo dia uma xícara de café, o ideal é que sábado e domingo você também tome uma xícara de café. O café é sempre polêmico, mas tem uma outra coisa que é muito polêmico na enxaqueca, chocolate. Qual que é o papel do chocolate? Então, Ju, eu queria falar até de uma maneira geral de alimento, né? Os pacientes, eles chegam muitas vezes pacientes muito graves, com muitas crises, que às vezes chegam assim, já tiraram um monte de coisa da dieta. Né? Então, cortou pão por causa do glúten, conteúdo de leite por causa da lactose. Novamente, gente, pacientes que já sofrem, que já têm dor crônica e ainda limitam muito a alimentação, que é um dos prazeres da nossa vida, né? Então, o que a gente sabe hoje, Ju? A gente precisa estabelecer relação causal com os alimentos. Né? Então, não adianta você falar assim, eu não vou mais comer determinada coisa, pão, porque me dá dor de cabeça, me dá crise de enxaqueca. Existe uma relação causal? Ou aquele dia você já ia ter dor de cabeça? Então, para você estabelecer uma relação causal, você teria que primeiro tirar o alimento. Toda vez que você tira o alimento, você não tem dor. E quando você coloca, você tem. Certo? Porque senão você começa a cortar muita coisa. O chocolate, ele foi considerado vilão durante muito tempo. E é muito comum os pacientes chegarem, olha, cortei, eu amava chocolate, era o meu prazer da vida. E cortaram. Lembra quando eu falei dos pródromos e de craving? Sim. E que os pródromos, muitas vezes, você tem essa ativação do tronco até 2 dias antes. Então, o que a gente pensa hoje? Será que esse craving que você teve, que era um sintoma prodrômico, que dá aquela vontade de comer doce, e aí você come, e já tinha iniciado a crise, já tinha iniciado na ativação do tronco. E aí depois o que você pensa? Pô, eu comi chocolate, foi o chocolate. E o chocolate se tornou vilão. Né? Então, hoje a gente questiona muito isso, né? Doença, a gente trata. A gente não fica colocando um monte de culpa no paciente, cortando um monte de coisa da vida desse paciente, né? Assim, causando mais incapacidade e mais tristeza. Sim. Então, aí, a dor é a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa, muitas camadas adicionais que a gente tem que estar atento, tem que olhar. Por isso que tem que ver o paciente como um todo, né? Exatamente. Aí, quando você vai avaliar um paciente, é ver o quanto ele está dormindo, se ele tem uma qualidade de sono, né? Se ele não tem apneia do sono, quantas horas ele dorme efetivamente, se ele tem sonolência diurna, quanto ele faz de atividade física. Atividade física, gente, é muito importante na enxaqueca, só que não dá para você fazer atividade física quando você tá com dor. Porque lembra que, por definição, é uma dor que piora com atividade física, né? Mas exercício aeróbico, né, de uma maneira mais crônica, assim, ajuda demais em quem tem enxaqueca, né? Alimentação, como eu falei, você não vai cortar grupos, a não ser que você tenha uma doença celíaca, que você tem que cortar glúten, né? Ou você tenha alguma coisa muito específica, mas quanto mais regrado você for, melhor vai ser para você. Não, acho que ficou muito interessante, né? Esse papel que a gente vê multifatorial, entender que é uma doença, não é uma frescura. Então, acho que é uma mensagem que não é uma frescura, né? As pessoas têm o hábito de normalizar a dor, né? Exatamente. Então, a dor não é normal, né? Não é, sentir dor não é normal. Não é normal, né? Então, ainda mais uma dor tão incapacitante quanto e são essas a doenças, Ju, essas doenças meio invisíveis, né? Porque quando o outro não está vendo, né? Você tá vendo, porque quando você vê alguém com o braço quebrado, você uma lesão, você tá vendo ali, você fala, olha, então faz sentido ele sofrer. A dor de cabeça, né, e a enxaqueca, que é a dor de cabeça muito intensa, é meio isso, ninguém tá vendo. Então parece que você não vê o sofrimento daquela pessoa, né? Eu uso sempre muito o meu exemplo, até pra
para gerar algum sentimento de os pacientes verem que eu tenho muita empatia por eles, né? Eu sempre fiz tratamento profilático, faz muitos anos que eu faço, né? Mas quando chegaram nos anticorpos eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, é um tratamento mais caro, realmente, né? Mas eu vivia muito incapacitada, eu ainda tinha muita crise, ficava muitas vezes, chegava do consultório, em vez de ficar com os meus filhos, eu ia deitar. E teve um dia que o Lucas, meu filho mais velho, que hoje tem 13 anos, ele chegou pra mim e falou, nossa, mamãe, você tem todo dia dor de cabeça. Aquilo me tocou demais, Ju. Eu falei, eu não quero que o meu filho se lembre da mãe como uma mulher que estava muito incapacitada sempre. Eu falei, a gente precisa mudar isso. E que bom que existe a medicina, que bom que a ciência evolui e que tem evoluído cada vez mais, né? Tem chegado muitas medicações novas para enxaqueca, tem muitas em estudos. Então, assim, gente, não vamos sofrer. Busquem ajuda, busquem tratamento. Ai, que bom. A Paula, eu tenho uma questão pessoal, porque a Paula já me ajudou muitas vezes em crise de enxaqueca, em dor, e como ela é muito boa e tem essa sensibilidade, né, por conta de ter a mesma condição, então a gente vê a diferença que isso faz no tratamento, mesmo eu sendo médica. Então, ter uma médica que entendia o que eu estava passando e me ajudava, a gente trabalhando no meio do plantão, ela cuidando, então isso realmente faz a diferença, né? Que bom se todos pudessem ter esse tipo de suporte e de auxílio. E falando no plantão, uma coisa aqui que eu queria só ressaltar às vezes as pessoas acham que a enxaqueca pode ser alguma outra coisa. Quando a gente ter fatores assim principais para diferenciar um AVC de uma crise de enxaqueca? Então, gente, a gente fala assim, cefaleia, dor de cabeça de alerta, né? Então, assim, toda cefaleia muito nova em pacientes mais velhos são cefaleias que merecem ser investigadas. Um paciente que teve enxaqueca a vida toda e ele tem a mesma crise com 50, 60 anos, assim, provavelmente vai ser uma nova crise de enxaqueca, né? Agora, sim, essas cefaleias novas, para a gente pensar, por exemplo, num AVC hemorrágico, que é o derrame, gente, que como se vazasse sangue, né? Tem um sangramento. Então, geralmente é uma cefaleia súbita. É aquela pior dor que você já teve na sua vida que atinge a intensidade máxima em menos de 1 minuto. Né? Que é pá! É uma porrada. Muitas vezes acompanhada de alguns sintomas neurológicos focais, né? Então, você tem parestesia, que é formigamento, você tem perda de força. E essa hora é a hora de você buscar a urgência, tá, Ju? Tomem cuidado, mesmo na enxaqueca, assim, quando a gente busca muito, por exemplo, você faz, em vez do tratamento com o neurologista, você começa a ir muito ao pronto-socorro, que é uma coisa que acontece, porque você tá com dor, você começa a usar um monte de remédio e não funciona. Muitas vezes a gente não é atendido por especialistas. E aí a gente começa a ser medicado com medicações que não são específicas para enxaqueca, por exemplo, os opioides. Tá, gente? Tramadol, por exemplo, porque a gente vê os pacientes, né, usando bastante. E aí não começa a profilaxia, que é o que ajudaria esse paciente, não tem a prescrição de uma medicação adequada, que seria, por exemplo, um triptano, ou pelo menos um anti-inflamatório, e o paciente entra nesse looping de ir muito a pronto-socorro, fazer muito opioide, você piora a sensibilização central, cronifica a dor, e aí você começa a abusar muito mais de opioide, né? Então, assim, busquem um tratamento ambulatorial, né? Obviamente, vira e mexe, muitas vezes você vai ter que ir uma vez no pronto-socorro, você vai estar muito ruim, mas busquem a ajuda, Ju. E essa questão do opioide é interessante, né? Porque o opioide é tramal, morfina, são remédios que são fortes. Então, nem sempre o remédio que é forte é bom. Exatamente. Porque ele não serve. Não é adequado para essa patologia, né? Exatamente. E o uso crônico de muitas medicações, ele dá muitos efeitos colaterais, né? Então, a pessoa acaba utilizando muito anti-inflamatório, então tem síndrome dispepsia, tem azia, tem queimação, pode dar problemas intestinais, né? Sim, sangramento, insuficiência renal. Exatamente, uma série de problemas. Então, busque o especialista. Sim, Paula, então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público sobre a questão da enxaqueca. Gente, novamente foi um prazer estar aqui, né? Eu gosto muito de falar desse tema, né? Não por ser neurologista, mas eu acho que por entender um pouquinho e sofrer muito com essa condição. Então, eu espero que a ciência evolua ainda mais, que tenhamos cada vez acesso a mais tratamentos, né? Que consigamos ter uma vida plena, feliz, saudável. Não sofram. Então, se você estiver passando por todos esses sintomas que a gente falou aqui, Ju, se você conhecer alguém que passa por isso, passa um pouquinho de informação, busque ajuda, busque tratamento, porque sua vida pode ser mais feliz.
Muito obrigada, Paula. Não normalize a sua dor e fique isso com aí. a gente. Tchau, tchau, gente.